Em depoimento à CPI da Covid, o presidente da Anvisa nega interferência política nas decisões da agência. Reportagem agora de Nani Cox. O presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, voltou a defender o rigor técnico utilizado pela agência para analisar a vacina russa Sputnik V. Em depoimento à CPI da Covid, no Senado, o almirante negou interferência política na decisão que barrou a importação de unidades do imunizante. A análise regulatória ela não se pauta pela afirmação. Se fosse isso, seria muito simples, porque nós teríamos um atesto e o nosso problema estava resolvido. Mas se Vossa Excelência me permitir, eu tenho aqui situação que eu reputo como muito mais grave do que a do vírus replicante, que é a questão da ausência dos estudos de toxicidade reprodutiva. Esse rigor, senador, regulatório, ele foi empregado nas 5 vacinas já aprovadas. E as 5 vacinas passaram por ele. Nenhuma delas teve uma aprovação tácita, todas tiveram o bate-volta. Antônio Barra Torres reiterou que ainda conversa com os órgãos envolvidos no desenvolvimento do imunizante e a porta não está fechada para a vacina russa. O presidente da Anvisa indica que a situação do Brasil poderia ser melhor caso a vacinação avançasse de forma mais rápida. Segundo Barra Torres, as declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, contra os imunizantes prejudicam o processo. Essas dúvidas que ele levantou sobre diversas vacinas ajudam o processo de enfrentamento à pandemia ou não? Eu entendo que não ajuda, senador, e coloco esse tipo de declaração na conta de uma verdadeira guerra política que se instaurou num tema que deveria ficar iminentemente na área da ciência. O presidente da Anvisa lamentou o atraso na entrega do IFA da China e da Índia e evitou problematizar os motivos da demora. De fato, durante o transcurso da pandemia, observamos essas dificuldades, momentos em que o IFA demora um pouco mais a chegar ou chega um pouco depois, e vem realmente desses dois países. Então, o impacto deles na produção de medicamentos, praticamente do mundo todo, é imenso. Eu falo especificamente criados em função de impactos de declarações do presidente da República, seus filhos e do ex-chanceler. Ah, sim, entendo. Eu não tenho informação do nexo causal. Sobre quebra de patentes, Barra Torres disse que há ocasiões em que a medida deve ocorrer. A vacina da Pfizer, por exemplo, é uma vacina de altíssima tecnologia. O Brasil não domina essa tecnologia. Tem algum sentido de propor uma quebra dessa natureza? A meu juízo, não tem sentido. Agora, em termos humanistas, se há a possibilidade de determinado país efetuar uma quebra de patente, produzir e vacinar as suas pessoas, como médico, como ser humano, não vejo por que não. O presidente da Anvisa falou ainda sobre a Butanvac, desenvolvida pelo Butantan, e a Versamune, anunciada pelo Ministério da Ciência, que estão com pedido de estudo em humanos parados. Antônio Barra Torres explicou que os responsáveis estão providenciando documentos complementares. Pois é, mais um fracasso de depoimento na CPI da Covid, né? Esperava-se que fizessem alguma grande revelação, como se o Bolsonaro tivesse agido na Anvisa para, de repente, barrar a aprovação de algum imunizante ou influenciar a aprovação ou reprovação da vacina da Coronavac. Nada disso veio. O que veio, Antônio Barra Torres, profissional, tem direito às opiniões dele, que não são consensuais na comunidade científica, apesar da tentativa de parecer que são, várias delas são controversas, então ele tem direito à opinião dele, o papel dele é na Anvisa. E a Anvisa, como órgão de governo, cumpriu rigorosamente as suas atribuições e parece ter cumprido muito bem. As opiniões do tipo, a situação poderia ser melhor se avançasse mais rápido a vacinação. Bom, enquanto isso, o Brasil agora, neste momento, tem 54.730.000 doses de vacinas aplicadas, passou o Reino Unido e tomou a 4ª posição do país que mais vacina e
Vacinou, por exemplo, o dobro daquele pequeno país chamado França, né? Vacinou 20 milhões de pessoas a mais do que aquele outro pequeno país chamado Alemanha. Então, o Brasil vai muito mal no seu sistema de vacinação, como tentam colocar alguns, né? Então, no final das contas, declarações que não trouxeram absolutamente nada. É bom que a CPI continue tentando arrumar alguma coisa realmente nova, porque senão vai ficar só mais isso. O Bolsonaro disse isso, fulano de tal tecnicamente pensa aquilo. Todo mundo tem direito às suas opiniões. O Barra Torres, ele tem um mandato, né? E escorado exatamente sobre esta autonomia, ele fez críticas ali que vão além da crítica ou avaliação técnica sobre posicionamento do governo e do presidente Jair Bolsonaro. Isto é uma avaliação política e o presidente da República foi eleito exatamente para ter esses posicionamentos políticos. E cabe à Anvisa a definir normas técnicas que vão além e muito além da vacina. Sobre o que comemos, medicamentos, cosméticos, tudo que envolva a saúde, a Anvisa tem que dar o ok para venda, transporte, armazenamento e importação. Tranquiliza saber que a Anvisa usa dados técnicos para avaliar, além de medicamentos, alimentos, a vacina, que é o assunto do momento. E, neste sentido, a resposta foi satisfatória, dizendo que esta Sputnik V tem possibilidades de demonstrar que o adenovírus replicante não significa um perigo à saúde ou que isso pode ser reparado na vacina. Desde o início, eu estou vendo um lobby desmedido dos representantes deste laboratório aqui no Brasil, junto à imprensa, junto a parlamentares, junto a senadores, e isso me provoca desconfiança. Se é técnico, tem que ir diretamente na Anvisa, através de relatórios, e apresentar os dados. Não à imprensa, não a políticos. Este é um critério técnico e eu reforço a necessidade e a autonomia da Anvisa. Ela é responsável pelo que comemos, pelo que bebemos e pelos medicamentos que recebemos, inclusive a vacina.